Revelado, o choro da minha filha, o segredo escondido e a surpreendente reação que mudou tudo. A noite havia caído, e a pequena casa de paredes coloridas, que um dia foi um lar cheio de risadas, agora parecia um abrigo de desespero. Júlio, um pai que sempre trabalhou duro para proporcionar o melhor para sua única filha, Clara, sentia a pressão do mundo nos seus ombros como se fossem pesos imensos. Ele tinha perdido o emprego há algumas semanas, e mesmo com todas as suas tentativas de conseguir um bico, o dinheiro começava a escassear. O que mais o preocupava, porém, não eram as contas que se acumulavam, mas a tristeza que começou a se instalar nos olhos de Clara, um reflexo forte de sua própria angústia. Em um dia particularmente pesado, ele ouviu o choro dela vindo do quarto. Um som tão profundo e triste que fez seu coração disparar. Ele abriu a porta devagar e, ao ver o rostinho inchado de Clara, sentiu como se um punhal o atravessasse. Pai, as crianças da escola estão me chamando de pobre. Olhando para nossa casa e as minhas roupas, eles riem de mim, dizia ela entre soluços. As palavras cruéis de outras crianças cortaram mais fundo do que qualquer dívida financeira. Júlio segurou sua respiração, sentindo um nó na garganta que parecia impossível de desfazer. Era uma tempestade emocional, um desespero que suprimia qualquer esperança. Clara estava sufocando na tristeza, e ele sabia que precisava fazer algo. A ideia surgiu como uma luz em meio à escuridão. Ele se lembrou da dança, uma paixão adormecida que ele carregava desde os tempos de adolescência. Vamos dançar, Clara. Vamos nos inscrever no concurso de talentos da escola. Quero mostrar a você que podemos transformar a dor em algo bonito, propôs ele, tentando manter a animação na voz. Clara olhou para ele com um misto de dúvida e um brilho nos olhos. O encantamento tomou conta do momento e, embora hesitasse, a ideia de ver seu pai dançando a empolgou. As tardes seguintes se transformaram em ensaios. A pequena casa ficou envolta pela música e os passos de dança. Júlio, recordando os movimentos que aprendeu nas festas de família, dançava com Clara entre risos e lágrimas. A dança se tornou um escape para ambos, uma revolução silenciosa contra o preconceito. Clara se soltou, e em cada giro seu sorriso se expandia, um reflexo crescente de esperança que eles cultivavam juntos. Quando o dia do concurso chegou, o auditório estava cheio e a tensão era palpável. Júlio olhou para a filha, que brilhava de vestido rodado, e sentiu que aquele momento era mais que uma competição. Era uma declaração de amor e dignidade. Antes de subirem ao palco, ele sussurrou: "Estamos aqui para mostrar que o amor é mais forte que qualquer rótulo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o primeiro passo, a plateia pareceu prender a respiração. Aos poucos, Júlio e Clara foram dançando, se movendo como se o mundo lá fora não existisse. O público estava surpreso e os aplausos começaram a ecoar. Júlio se esqueceu do peso da vida e, no palco, tudo o que importava era a conexão que ele tinha com Clara. Assim que finalizaram a apresentação, a emoção tomou conta. Mas, ao olhar a plateia e ver aqueles que sempre o subestimaram, uma pergunta pairou em seu coração. A nova coragem deles será suficiente para enfrentar não apenas o preconceito das crianças, mas também da comunidade? E assim, a história de Júlio e Clara começava a se desenrolar, com um misto de tensão e esperança que prometia transformar suas vidas para sempre. O barulho dos aplausos reverberava nas paredes do auditório como um eco da transformação que Júlio e Clara haviam iniciado.
Com o coração pulsando forte, Júlio olhou para sua filha. Clara estava radiante, com um sorriso largo que iluminava seu rosto, ofuscando toda a dor que havia sentido nos últimos dias. Mas ali, naquele momento mágico, algo mais profundo começou a brotar dentro dele. Era o desejo de lutar, de proteger Clara não só daquele momento de zombarias, mas de um futuro que parecia incerto. Enquanto se afastavam do palco, Júlio percebeu um grupo de crianças na primeira fila, observando-os com olhares confusos e talvez até admirados. Não era a resposta que esperavam, mas começou a derreter o gelo que havia se formado entre eles e o mundo. "Olha, pai, olha para eles", exclamou Clara, apontando discretamente. Júlio sorriu. "A dança fala por nós, filha. Vamos deixar que eles vejam nosso amor e força." No entanto, ao saírem do auditório, Júlio sentiu uma preocupação crescente. O que aconteceria no dia seguinte? Ele sabia que havia ali uma linha tênue entre a aceitação e a indiferença. As crianças poderiam esquecer rapidamente, mas ele temia que os adultos do bairro não fossem tão compreensivos. O preconceito, às vezes, era mais comum entre os mais velhos, e a ideia de que estavam vivendo uma fase passageira de empatia o deixava nervoso. Em casa, enquanto se preparavam para a noite, Clara estava elétrica. A energia que emanava dela era contagiante, e mesmo Júlio não pôde deixar de sentir-se um pouco aliviado. No entanto, quando ela se deitou, o brilho nos olhos começou a se apagar. "Pai, e se eles continuarem a me chamar de pobre?" Nesse momento, Júlio entrou em uma batalha interna. Era essencial que Clara entendesse que seu valor não estava na sua condição financeira, mas em quem ela realmente era. Ele respirou fundo e respondeu: "As pessoas sempre vão falar, mas o que importa é como você se vê. Você é linda e capaz, e nós temos um ao outro. Ninguém pode tirar isso de nós." Clara sorriu, mas Júlio sabia que a insegurança dela permanecia. Ele decidiu que, na manhã seguinte, levaria Clara a um lugar especial, um local que tinha significado para ele. O antigo parque da cidade, onde havia momentos de pura alegria em sua infância. Lá, ele gostaria de introduzir outra forma de dança, um estilo livre e expressivo, onde a verdade de seus sentimentos pudesse se desenrolar sem medo de críticas. No caminho para o parque, Júlio sentou-se ao lado de Clara no banco do transporte e a olhou nos olhos. "Hoje vou te mostrar algo incrível, e juntos vamos dançar não apenas por nós, mas para aqueles que ainda não entendem. Vamos usar isso como um combustível para nossa força." O coração de Clara pulsou com nova esperança, e uma decisão silenciosa tomou conta dela. Assim que os dois chegaram ao parque, o sol brilhava alto, e o ar parecia carregado de novas possibilidades. Olhando para o vasto espaço à sua frente, Júlio sentiu que ali poderia acontecer uma nova revolução. Seria o dia em que eles mostrariam ao mundo que o amor e a coragem se manifestam em momentos mais simples, mas que podem gerar ondas de mudança. Mas antes que ele pudesse falar algo, Clara, com um brilho ferino nos olhos, respondeu: "Então é hoje que o mundo vai saber quem somos." E ao mesmo tempo que disse isso, sua voz ecoou como uma promessa. Mas será que essa coragem seria suficientemente forte para enfrentar o que viria a seguir? A dúvida estava plantada na mente de Júlio enquanto notava um grupo de adultos se aproximando, alguns com sorrisos, outros com olhares críticos. O vento mudava e a atmosfera estava prestes a se tornar intensa. O que eles diriam? O que acontecerá quando Clara dançasse novamente? Seria possível que essa nova coragem fizesse as pessoas pararem e refletirem? O que começaria como um dia de dança poderia se transformar em algo muito maior do que esperavam. A luz do sol filtrava-se pelas copas das árvores, criando um mosaico de sombras sobre o gramado do parque. Júlio olhou ao redor, sentindo a tensão no ar. Clara estava a poucos passos à frente, com os pés ligeiramente afastados e as mãos abertas, como se estivesse pronta para absorver a energia do mundo. Ele respirou fundo, tentando moldar a ansiedade em determinação. "Você está pronta para isso?" ele perguntou, aproximando-se dela.
Sua voz era uma mistura de preocupação e amor, como um pai que sabe que está prestes a guiar sua filha em um caminho cheio de incertezas. Sim, papai, eu quero, Clara respondeu, muito mais confiante do que se sentia por dentro. Mas aquele brilho nos olhos não poderia esconder o nervosismo que pulsava em seu coração. E assim, Júlio deu o primeiro passo, puxando Clara para perto. Começaram a se mover, lentamente, como se estivessem dançando uma coreografia antiga. Um movimento de seus pés na grama, suas mãos se entrelaçando, e logo os dois estavam rodopiando, deixando a tristeza e o medo para trás. A dança era um grito de liberdade. Os poucos moradores que passeavam pelo parque começaram a parar, atraídos pelo movimento. Algumas crianças se juntaram, balançando as cabeças na direção dos dois, enquanto pais e avós observavam com expressões variadas. Júlio podia sentir a atmosfera mudando. Algumas gostavam do que viam, enquanto outras pareciam mais intrigadas. Mas quando Clara começou a dançar sozinha, a verdade emergiu. Ela se afastou de Júlio, levando o ritmo do corpo a novos níveis, usando cada parte dela para se expressar. O mundo ao seu redor desapareceu. Clara estava dançando não apenas para o público, mas para si mesma. Era um balé de emoções, um desabafo que ecoava no fundo de sua alma. De repente, uma voz surgiu de um grupo de adultos. "Olhem só, isso é ridículo!" Alguém gritou, rindo de forma desdenhosa. O coração de Júlio afundou. Era como se aquele riso fosse um golpe direto, um lembrete de que nem todos estavam prontos para aceitar a beleza daquela dança. Clara hesitou, a confiança dela balançando ao som do escárnio. Júlio sentiu a raiva crescer dentro dele, um fogo intenso. Ele não podia deixar que aquilo a derrotasse. Em um impulso, ele se lançou à frente, colocando-se ao lado de Clara, segurando sua mão. "Não é ridículo, é arte, é vida!" gritou ele, sua voz firme e clara. E foi neste momento, na interseção da insegurança e coragem, que Clara encontrou uma nova força. A batida de seu coração acelerou e, como se estivesse escutando a música interna dela, continuou a dançar, desta vez com mais fervor. Cada movimento era uma afirmação da sua identidade, da sua luta. Um sussurro começou a se espalhar entre a multidão. "Olha como ela dança! Isso é lindo!" As crianças que primeiramente olhavam confusas passaram agora a aplaudir. E os adultos se viraram, intrigados e, em alguns casos, emocionados. Aquela dança, antes motivo de zombarias, começava a desafiar olhares e corações. Mas entre os aplausos e as mudanças de perspectiva, havia outro desafio se formando. Júlio percebeu que, entre os observadores, estava a figura imponente de um velho conhecido, alguém com profundo poder de influência na comunidade. Dali em diante, qualquer movimento em falso poderia significar dois caminhos: aceitação ou rejeição em massa. Clara, ainda no centro de sua dança apaixonada, olhou para Júlio, seu sorriso agora um farol de esperança. "Vamos continuar, pai." E naquele instante, Júlio se deu conta de que esta era a prova de que amor e coragem poderiam, de fato, transformar o mundo ao redor deles. Só que a pergunta permanecia no ar. O que aconteceria se aquele conhecido se colocasse contra eles? O que poderia ser essa mudança que poderia ocorrer em um instante, um olhar, uma palavra? O verdadeiro teste de coragem estava apenas começando. Clara continuou sua dança, os braços levantados para o céu, os pés tocando o chão com uma leveza que parecia desafiar a gravidade. Júlio, ao seu lado, sentia os olhos da multidão pesados em suas costas. O conhecido que havia avistado na multidão, Miguel, estava em silêncio, observando cada movimento. Ali, Júlio sabia que as reações podiam se dividir em aplausos ou em críticas duras. O coração de Júlio batia acelerado. Várias emoções se confundiam dentro dele. Pedia a Clara, em cada passo da dança, que ignorasse o que pudesse vir, que deixasse para trás todo o olhar de julgamento ao redor. Mas Miguel sempre foi um dos homens mais influentes do bairro.
Suas palavras poderiam ecoar e abalar a confiança conquistada. Enquanto Clara dançava, um sentimento de urgência crescia dentro dele. Por mais que Clara estivesse radiante, a sombra de Miguel pairava sobre eles como uma tempestade iminente. Júlio não podia deixar que aquela dança, que já significava tanto, fosse ofuscada pelo desprezo alheio. Ele se lembrou da infância de Clara, das vezes em que ela estava triste e ele a incentivava a se levantar, a enfrentar os desafios. Aquela era uma nova chance para que Clara se erguesse mais forte. Miguel se aproximou, percorrendo o caminho entre os espectadores, como um predador em busca de sua presa. Quando Júlio o viu chegar, sentiu um arrepio na espinha. O que ele diria? Júlio segurou mais firme a mão da filha, como se pudesse transferir toda a sua coragem para ela. "Clara, você está maravilhosa!" gritou uma mulher da multidão. Aquela frase cortou a tensão e trouxe um brilho novo ao olhar de Clara. "É isso mesmo." Júlio sentiu que a energia estava mudando. O murmúrio de apoio se espalhava, e ele se permitiu respirar. As crianças aplaudiam, e alguns adultos começaram a se mover ao ritmo da música, deixando Miguel em um canto, inconsciente do pequeno milagre que se desenrolava. Mas Miguel não era alguém que se deixava intimidar facilmente. Ele ergueu a voz, ainda distante. "Então é isso que você ensina sua filha? A dançar para se expor ao ridículo? Isso não é arte, é apenas uma exibição." As palavras desferidas com intensidade atingiram Júlio como uma pedra, mas ele se manteve firme, entrelaçando seus dedos nos de Clara, como se seu amor pudesse criar uma barreira contra o veneno que estava por vir. A confiança de Clara, porém, parecia ser mais forte. "Não tem nada de ridículo aqui", gritou Clara, seu olhar se encontrando com o de Júlio, aquele amor silencioso que fluía entre eles. "Eu danço porque é assim que me sinto livre. E se isso não for arte, não sei o que é." A multidão, aquecida pelas palavras de Clara, começou a vibrar. Um coro de incentivos emergiu. "Continua, Clara. Você é incrível." Júlio sentiu um nó na garganta, a emoção tomando conta dele. As pessoas ao redor estavam se unindo. A dança de Clara se tornava um símbolo não apenas de sua luta pessoal, mas de aceitação coletiva. Até mesmo alguns dos críticos começaram a balançar a cabeça, como se fossem tocados por uma melodia que não conseguiam ouvir. Miguel, no entanto, não parecia satisfeito com a mudança de clima. Ele deu um passo à frente, seus olhos cinzentos relampejando com desdém. "Vocês acham que isso é alguma forma de revolução? Pessoas dançando no parque, ignorando a realidade? O que isso vai mudar? Nada. A vida é dura e vocês continuam vivendo nessa ilusão." E assim, a bolha de apoio poderia estourar, Júlio percebeu. O olhar de Miguel estava carregado de desafios, e o ato de Clara poderia, em um instante, ser desacreditado. O que ela tinha feito ali, cheia de esperança, estava prestes a ser colocado à prova. A multidão hesitou, o clima mudando outra vez. Júlio respirou fundo e, buscando seus instintos, virou-se para Clara. "Vamos, minha filha. É hora de mostrarmos a eles que a dança é um grito de resistência." Mas a pergunta permanecia. Conseguiriam manter aquela chama acesa diante da indiferença de Miguel? O confronto entre a força de Clara e a frieza do passado estava prestes a estourar em um clímax que definiria não apenas a dança dela, mas o futuro de ambos. Clara respirou fundo e, mesmo com a nuvem de incertezas pairando sobre ela, sentiu a música pulsar dentro de seu corpo. As palmas das mãos suavam, mas seu coração pulsava forte, sincronizado com os apoiadores que agora se moviam ao redor dela. Era como uma dança em comunhão, onde um movimento poderia fazer a diferença. Miguel, do outro lado, parecia uma sombra fria. Seus olhos observavam tudo com um desdém cínico, mas a determinação de Clara se tornou uma luz que iluminava o ambiente. Ela começou a girar mais rapidamente, os cabelos voando como se estivesse tocada por uma força mística. Cada passo dela ecoava, não apenas no chão, mas nas almas daqueles que estavam presentes. "Vai, Clara!" uma voz feminina gritou da multidão. "Mostre a ele!" Isso mudou tudo.
O eco de encorajamento atravessou a barreira de Miguel. As pessoas em volta começaram a se mover mais próximos, formando um círculo em torno de Clara, como se protegessem não só a menina, mas a ideia de liberdade que ela representava. Júlio sentia o coração quase explodir de um misto de orgulho e ansiedade. Ele nunca havia visto Clara tão viva. Ela é a arte, pensou, desejando que Miguel pudesse ver. O que ele via como ridículo era, na verdade, uma expressão genuína de quem sua filha era. Dança, filha, dança! Júlio não conseguia conter. Ele levantou os braços, se unindo ao coro de celebrantes. A multidão absorveu sua energia e a atmosfera começou a se transformar de um espaço de questionamento em uma celebração vibrante. Miguel estava agora visivelmente irritado. Ele gritou, tentando quebrar a corrente de apoio. Silêncio! Isso não é nada! Voltem para suas vidas reais! Mas as palavras dele soavam vazias agora. Clara não olhou para ele. Em vez disso, ela fez um movimento amplificado, girando e alçando os braços ao céu como se agradecesse ao cosmos pela chance de ser quem era. Os aplausos aumentavam, o entusiasmo espalhando-se como rastilho de pólvora. Quando ela olhou novamente para Júlio, viu um brilho em seus olhos. Era como se a coragem dele se transformasse, através daquele olhar, em combustível para sua dança. As pessoas começaram a cantar, e a melodia tornou-se uma onda que embrulhava Clara e a mantinha flutuando, longe do julgamento. E por um momento, tudo parecia perfeito. Júlio parecia até sentir a leveza que emanava da filha, uma sensação de comunhão que poderia mudar tudo. Mas então, a sombra de Miguel se aproximou ainda mais, seu tom desafiador voltando e atravessando o clima alegre. Dançar não vai trazer comida à mesa. A vida é feita de escolhas difíceis, e essa que vocês estão fazendo é errada. O campo de energia da dança foi rompido. As vozes começaram a hesitar, dúvidas voltando a surgir na mente de muitos. O que Miguel dizia tinha um fundo de verdade. A vida realmente era dura. Júlio, no entanto, não podia permitir que aquela dúvida crescesse. Ele se virou para Clara, agora mais concentrado. Clara, você sabe quem você é. Continue. Essa é a sua verdade. E quando Clara hesitou por um instante, as palavras do pai pareceram ressoar dentro dela, como um farol na neblina. Mergulhando na música, ela dançou, como se cada passo fosse uma afirmação de sua força. Os aplausos ressurgiram, mas Natália, uma mulher mais velha da multidão, gritou algo que fez Clara congelar. Eu conheço você, Miguel. Você não a enganou mais uma vez. Olhe para sua filha. O silêncio se formou como uma bolha entre o tumulto. O olhar de Clara passou por Júlio e aterrissou em Miguel. Ela viu seu pai segurando firme, mas também viu a verdade refletida em seus olhos, essa verdade que estava enterrada debaixo das palavras venenosas dele. O que ela nunca soubera até então começou a se formar como uma tempestade dentro dela. Miguel era seu pai também, e com isso vinha um segredo que poderia mudar tudo. E enquanto a multidão olhava para ela, aguardando a próxima revelação, o verdadeiro sentido daquela dança estava prestes a explodir como um vulcão adormecido. Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Estava ali, exposta, com todos os olhares fixos nela, e a revelação de Natália vibrando no ar. O mundo à sua volta tornou-se um borrão, e a música parecia perder a força, como se o tempo houvesse parado. Miguel, que sempre fora um gigante intransigente em sua vida, agora parecia um homem pequeno, preso em um mar de suas próprias mentiras. Ela piscou, tentando clarear a mente. As palavras de Miguel sempre tinham penetrado tão fundo, esvaziando seus sonhos. Mas agora, ao confrontá-lo diante de todos, a realidade de quem ele realmente era começava a se despir. Clara podia sentir o peso do silêncio, como se cada pessoa na multidão segurasse a respiração, aguardando sua reação. Miguel estava paralisado, seus olhos estreitos de raiva, misturados com um vislumbre de dúvida. Aquela cena não era apenas um embate entre pai e filha. Era a luta de centenas de vozes abafadas, de sonhos desfeitos. Minha verdade, Clara murmurou, quase para si mesma,
e a frase ecoou em seu coração. Ela respirou fundo mais uma vez, recuperando-se. Isso não era só sobre Miguel. Era sobre ela, sobre quem queria ser, independente de qualquer expectativa. Olhe para mim, Miguel! Sua voz saiu mais firme do que esperava, ecoando com força da multidão que se aglomerava ao seu redor. Você tem tentado me prender a uma vida que não é minha. Eu sou mais do que suas palavras. Naquele momento, os olhos de Júlio brilharam de orgulho, sentindo o retorno explosivo da força de Clara. A alegria que ele havia visto antes nutria um novo tipo de esperança. Ele levantou uma mão como se estivesse dando a ela coragem para continuar. A multidão parecia pulsar, absorvendo cada palavra dela, cada emoção. Não tenho medo de dançar! Clara gritou, sua voz se elevando, carregada de emoção pura. Não tenho medo de ser eu mesma. Não vou deixar você ou qualquer um apagar a minha luz. A multidão aplaudiu, sua energia elevando-se em resposta à coragem dela. O ritmo da música foi restabelecido, acompanhando o pulsar de seus corações. Clara sentia a dança começar a envolver novamente sua essência. Era como se seu corpo estivesse se libertando, encontrando o significado daquela dança no fundo de sua alma. Mas, enquanto a vibração do local crescia, Clara percebeu que ainda havia um abismo entre ela e Miguel. O olhar dele, que antes transbordava de desprezo, agora era um campo de batalha de emoções. Clara se lembrou do que Natalia havia dito. Eu conheço você, Miguel. Por que aquelas palavras tinham ressoado tanto? Clara hesitou. Então voltou a encarar Miguel, que tentava transmitir um semblante de superioridade. O que você escondeu de mim? O que mais você não me disse? Sua voz estava agora trêmula, mas firme. Era o ponto crucial, a hora de uma revelação. Miguel respirou pesadamente, como se cada palavra fosse uma âncora de suas próprias fraquezas. Ele desviou o olhar, como se estivesse se preparando para um impacto. Nada, Clara. Não há nada que você precise saber. As palavras dele soaram como um eco de negação. Aquela linha entre eles se fez mais profunda. Júlio percebeu a vulnerabilidade de Miguel e se atreveu a quebrar o silêncio. Se existe algo que você esqueceu, Miguel, talvez seja a hora de contar a verdade. Um tremor percorreu a multidão e Clara sentiu um nó no estômago. O que aquele homem estava escondendo? As perguntas surgiram, formigando sua mente. Miguel, agora cercado por críticas, olhou para sua filha com uma expressão que misturava frustração e relutância. Aquela luta emocional estava longe de acabar. Clara sabia que precisava saber a verdade, precisava enfrentar aquela sombra que sempre a perseguira. Tudo bem, Miguel. A voz de Clara se acalmou, como que envolvendo a dor. Se não quiser revelar, eu buscarei a verdade sozinha. Mas no fundo, seu coração apertou. O que mais estaria por trás das mentiras que moldaram sua vida? As luzes da cena pareciam ofuscar seus olhos, mas ela se manteve firme. Hoje, a dança era sua forma de resistência. E apesar do medo, Clara sentiu que estava prestes a desvendar um segredo que poderia mudar tudo novamente. Clara sentiu o coração acelerar. As luzes brilhantes ofuscavam sua visão, mas o peso das palavras que Miguel não disse pairava no ar como uma nuvem densa. Com cada batida de seu coração, a dança ao seu redor parecia aumentar de intensidade, comprimindo suas esperanças e medos em um só. O cheiro da madeira polida do palco misturava-se ao suor e à expectativa, criando uma atmosfera elétrica. Ela olhou para Júlio, que estava com os olhos fixos em Miguel, ansioso, como se esperasse que a verdade finalmente emergisse. A multidão, antes animada, agora estava em um estado de expectativa tensa, muitas pessoas sussurrando entre si. As vozes se entrelaçavam, formando um coro de curiosidade e alívio coletivo. Clara respirou fundo, sentindo que precisava continuar. A coragem estava dentro dela, pulsando, pronta para emergir. Você não pode continuar escondendo quem você realmente é, disse Clara, com a voz firme. Eu mereço saber.
A força em suas palavras vinha não só da dor, mas da sua determinação em romper as amarras que sempre aprenderam. Miguel a encarou, um duelo silencioso entre pai e filha, e então um fragmento de dúvida cruzou seu rosto. Clara, você não entende, começou Miguel, suas mãos tremendo ligeiramente, como se estivesse perdendo o controle. Há razões para tudo isso. Você não está pronta para os segredos que envolvem nossa família. A menção à família fez com que Clara se lembrasse das noites em que ela passava do lado dele, acreditando em tudo que lhe fora ensinado. Talvez você esteja certo, mas eu irei descobrir a verdade de qualquer forma. E se você não pode me contar, eu irei procurar, respondeu Clara, sua voz ecoando como uma promessa. O que poderia ser tão aterrador que ele se recusava a compartilhar? A música parou, e o silêncio ficou pesado entre eles, como um fio de tensão prestes a se romper. A multidão parecia prender a respiração, esperando por uma explosão. O olhar de Júlio era de solidariedade, como se ele sentisse que finalmente estava na hora daquela verdade vir à tona. Mas Miguel hesitou, seu rosto pálido, claramente lutando contra a onda de emoção que ameaçava derrubá-lo. Você não vai entender o que isso significa para a nossa história, para o que somos, disse ele, quase implorando. Era apenas um homem desgastado, tentando preservar a última bolha de controle, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Eu não me importo com o que isso significa para você. Só me importo com o que isso significa para mim. Eu não posso viver assim, preso a mentiras e segredos. O que mais você tem a perder? Clara sentia a adrenalina pulsar em suas veias, desafiando Miguel a se abrir. Neste momento, uma parte de Clara sentiu um peso na resposta do pai. Ele estava se escondendo atrás do seu próprio medo, mas talvez, apenas talvez, houvesse uma razão que a levaria a compreender o que estava por trás de suas decisões. Após um longo silêncio, Miguel finalmente falou, sua voz agora baixa e trêmula. Havia alguém que eu amei muito antes da sua mãe. Alguém que fez escolhas que mudaram tudo. Ela, do jeito que as coisas aconteceram, não era só uma fase. Era uma parte da nossa história que eu preferia esquecer. Clara sentiu o estômago embrulhar. As palavras dele eram como uma punhalada, mas ao mesmo tempo acendiam uma curiosidade ardente. O que isso significava para ela? Havia mais pessoas na história dela do que sabia, e a conexão com aquela mulher poderia mudar tudo. Quem era ela, Miguel? O que aconteceu? Clara questionou, ao mesmo tempo ansiosa e apavorada com a possibilidade de descobrir mais do que queria. Miguel desviou o olhar, percebendo que a liberdade que tanto temia poderia finalmente estar ao seu alcance. Talvez eu tenha me esquecido do que é amar. E agora, Clara, você precisa ouvir o que realmente sei antes de seguir adiante. As palavras dele ficaram suspensas na atmosfera pesada da sala. Os olhares da multidão estavam fixos nele, como se algo muito maior estivesse prestes a ser revelado. O que mais Miguel tinha a contar? A dança de Clara, que até então era apenas um ato de resistência, agora tornava-se a chave para um segredo que poderia mudar o seu destino para sempre. O que o passado escondia e qual seria a reação dela a essa nova realidade? Cada segundo era uma eternidade à espera da verdade que poderia rasgar a trama de sua vida. Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar em um abismo desconhecido. A multidão continuava em silêncio, a tensão pairando no ar, e Clara podia sentir a pulsação do seu próprio coração, clamando por respostas. Aquele momento era mais do que uma revelação. Era uma encruzilhada. Ela se chamava Helena. Miguel começou, sua voz tão suave que parecia quase uma prece. Uma mulher maravilhosa, cheia de vida. Nós fizemos planos, sonhos, mas havia um lado escuro em nossa história. Ele olhou para Clara com um olhar profundo, quase implorando para que ela entendesse. Ela se foi de uma forma que me deixou desolado. Decidi que nunca queria remexer nessa dor novamente.
Então, construí nosso mundo em torno da mentira confortável de que tudo estava sob controle. Um murmúrio percorreu a multidão. Clara sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Como Miguel poderia ter guardado isso por tanto tempo? Ela queria gritar, fazer todos ouvirem a dor que ele infligiu a si mesmo ao fechar os olhos para o passado. Mas algo dentro dela a fez hesitar. O que Helena representava não era apenas um desvio, era um buraco negro que poderia engolir toda a sua vida. E o que significava para mim? Para nós? Clara perguntou, sua voz trêmula, mas firme. Cada palavra saía com um peso que pareciam balas. Por que você não pode simplesmente contar a verdade de uma vez por todas? Ele cerrou os olhos e Clara percebeu que ele estava lutando contra uma tempestade de emoções. Quando Helena partiu, eu jurei que nunca mais deixaria que alguém me machucasse dessa forma. E ao fazer isso, eu te privei da verdade, da sua verdade. Novamente o silêncio se fez presente. A multidão parecia absorver cada palavra, cada nuance da dor entre pai e filha. Mas agora você precisa entender que a sua história também está entrelaçada com a dela. Miguel se inclinou para a frente, sua voz carregando um peso diferente. Helena era sua avó. As palavras dele reverberaram por todo o recinto. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés, como se o tempo tivesse parado. A imagem de uma avó que nunca conheceu, um vínculo vivo que havia sido cortado antes mesmo de florir. A emoção a golpeou com força. Seria aquele o motivo de tantas sombras que ainda pairavam sobre a família? E se ela está aqui, por que nunca falei sobre isso? Miguel prosseguiu, com a voz entrecortada. Porque eu achava que te protegeria, mas ao fazer isso, eu te afastei de quem somos realmente. A sinceridade de suas palavras a tocava, mas a dor de ter sido mantida à margem de sua própria história ainda a consumia. Clara deu um passo para trás, tentando processar a avalanche de sentimentos. Eu não posso acreditar que todo esse tempo fui enganada, que a verdade mais importante da minha vida foi escondida de mim. Sua voz subia numa mistura de indignação e confusão. O que mais havia por vir? Eu queria que você tivesse uma vida melhor, sem as marcas da tragédia que assombrou nossa família. Miguel afirmou, com lágrimas nos olhos. Ele parecia tão pequeno ali, sob a luz ofuscante do palco. Mas o que era melhor? Viver na ignorância ou lidar com verdades pesadas? Eu não quero viver na sombra, Miguel. Eu quero entender, Clara declarou, seu coração ardendo com uma necessidade crescente de conhecer cada aspecto daquela história oculta. O que mais ela poderia descobrir sobre Helena e o que isso significava para ela? No fundo, a coragem a impulsionava, mas havia um eco de dúvida que a acompanhava. E agora, diante de todos, do pai que se tornava um desconhecido e de uma verdade que mudava tudo, Clara sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Você deve saber que as consequências de saber podem ser mais dolorosas do que você imagina, disse Miguel, olhando diretamente nos olhos de Clara. Cada palavra era como um aviso, mas ela sabia que não poderia voltar atrás. A verdade poderia ser uma lâmina afiada, mas também poderia iluminar seu caminho. E assim, enquanto todos esperavam a próxima palavra de Miguel, Clara sentiu algo borbulhar dentro dela. O que a espera do futuro poderia guardar? Seriam momentos de revelação ou caminhos de dor? O que mais ela precisava saber antes que a verdade se tornasse insuportável? O próximo passo que ela daria seria decisivo, e a certeza do que estava por vir parecia estremecer o ambiente. Podemos fazer isso juntos, um passo de cada vez, mas você precisa estar preparada, Miguel disse, com a voz quase um sussurro. As esperanças de Clara estavam agora entrelaçadas com o medo do desconhecido, uma dança delicada entre a cura e a dor que estava prestes a começar. Porém, a pergunta ainda pairava. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade completa? Clara sentia seu coração disparar. Uma música frenética tocando dentro dela. Cada batida parecia ecoar a incerteza que pairava no ar, envolvendo-a como um manto pesando sobre seus ombros.
As luzes do palco ofuscavam sua visão, mas, por um instante, tudo o que ela conseguia ver era o rosto de Miguel, seu pai, um homem que agora se sentia como um estranho. "É isso que você realmente quer?" ele perguntou, sua voz tremendo, como se a própria pergunta estivesse lhe custando um pedaço da alma. "Saber sobre Helena? Sobre toda a dor que carregamos?" A multidão observava, com os olhos fixos em Clara, uma tempestade de sentimentos se formando em seu interior. Ela queria gritar que sim, que desejava com fervor descobrir tudo. Mas no fundo havia um medinho dela mesma, como uma sombra que crescia a cada momento. Com um profundo suspiro, Clara respondeu: "Eu não posso viver nas meias-verdades. Preciso saber quem eu sou de verdade. E se isso significa abraçar a dor para encontrar toda a beleza que Helena poderia ter trazido para minha vida, então que assim seja." O olhar de Miguel se suavizou, mas Clara percebeu uma tristeza distante em seu rosto. Aquela era a dor dele. Uma dor antiga, que parecia estar entranhada na alma, como uma tatuagem que nunca iria desaparecer. Ele estava reagindo ao que ela havia dito, mas também refletindo sobre tudo que havia perdido. "Então vamos por partes. O que eu puder te contar, farei", disse Miguel, enquanto passava a mão nos cabelos, um movimento nervoso que Clara conhecia bem. Ela tinha sonhos, Miguel. O que eram esses sonhos? O que aconteceu com ela? Clara fez questão de não desviar o olhar. Estava determinada a seguir até onde a verdade a levasse, mesmo que isso significasse adentrar em um território desconhecido e doloroso. O pai hesitou, os olhos umedecidos. Helena sonhava em ser artista, sabia? Pintora. Ela tinha um talento incrível, e por muito tempo eu a vi se perdendo no que já não poderia ser. E quem me diz que não sou eu também uma parte dela? As palavras saíram. Clara sentiu um turbilhão, uma mistura de raiva e dor. Se eu tiver qualquer coisa daquela artista dentro de mim, eu quero que isso venha à tona. Miguel respirou fundo, como se estivesse segurando um fardo invisível. Ela se perdeu em uma tempestade de tragédias, Clara. E eu não sabia como salvar nem ela, nem a mim mesmo. O que eu posso te contar não é só sobre momentos bons, é uma história cheia de sombras. Então me diga, pai. Eu preciso da verdade. Não que você queira dizer, mas que eu precise ouvir. Miguel olhou para o céu, como se buscasse respostas nas nuvens. Era um dia chuvoso quando tudo aconteceu. Ela estava tão feliz, tão cheia de vida. Mas então, a vida dela foi cortada por um erro que não deveria ter acontecido. Ela sempre dizia que a vida é feita de escolhas, e naquele dia em específico, a escolha dela levou a uma tragédia. A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra como uma esponja. Clara podia sentir o peso daquela lembrança, não apenas da dor do pai, mas de um passado que era, de alguma forma, dela também. E o que eu tenho que ver com isso, Miguel? O tom de Clara estava mais intenso agora, uma mistura de nervosismo e indignação. O que este erro significa para mim? Miguel virou-se, o olhar penetrante de quem carrega não só a culpa, mas também a esperança de reparação. Significa que as marcas que deixaram não são as que devemos carregar para sempre. Clara, é uma escolha se deixar as sombras corromperem o presente e o futuro ou se permitir ser livre. Então, naquele instante, Clara teve uma visão. A imagem de uma mulher forte, cheia de cor e luz. Helena. Se ao menos pudesse se conectar com ela, entender o que o amor e a dor realmente significavam. Eu quero saber tudo, Clara disse, com uma determinação renovada. A história dela se entrelaça com a minha, e não posso ignorar essa verdade. Mas, Miguel, o que mais você não me contou? O pai hesitou novamente, um manto de errados por corrigir pairando entre eles. A tensão estava insuportável, e Clara mal podia esperar por mais respostas. A pergunta ainda pairava no ar. Que tipo de revelação seria esta que poderia mudar tudo mais uma vez? Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para o que vinha em seguida, o olhar dele refletindo tanto amor quanto medo. Há um segredo além do que você já sabe.
Algo que pode mudar nossa percepção sobre a família. Algo que você nunca poderia imaginar. Os olhos de Clara piscaram em desconcerto. A história não era apenas sobre dois mundos se unindo, mas sobre cada fragmento do que um dia poderia ser. O que mais estaria prestes a ser exposto? A tensão no ar era palpável, e o silêncio da multidão parecia aumentar o peso das palavras que Miguel estava prestes a revelar. Clara sentia seu coração pulsar de ansiedade e expectativa. O que poderia ser tão importante, tão revelador, que mudaria tudo novamente? Clara, ele começou, a voz tremendo, carregada de emoções que pareciam querer explodir. Além de Helena, existe outra parte da nossa história que você precisa saber. Algo que, se eu tivesse contado antes, poderia ter te mudado e até mesmo mudado a forma como você vê a vida. O olhar de Miguel buscava, ao mesmo tempo, a compreensão e o perdão da filha. Ele sabia que suas próximas palavras poderiam ser como uma bomba, detonando sentimentos que estavam escondidos por muito tempo. Clara segurou a respiração, buscando coragem para ouvir o que estava por vir. Eu não sou apenas seu pai, sou também o filho de Helena. Você tem um irmão, Clara. Um irmão que não conheceu, que viveu longe de nós, enquanto eu tentava proteger você de toda essa dor. As palavras de Miguel caíram como um raio, eletrificando o ambiente. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer, e uma onda de emoções a inundou. Um irmão? Como assim nunca soubera disso? Mas como? Por que você nunca disse nada? As palavras saíram involuntariamente, um misto de confusão e dor. Onde ele está? Miguel hesitou. Suas mãos trêmulas, refletindo a batalha interna que lutava. Ele foi adotado, de um jeito que eu pensei ser o melhor. Quando Helena se foi, eu estava tão perdido, tão cheio de culpa, que tomei a decisão de deixá-lo ir, para que pudesse ter uma vida diferente, longe desse fardo. Eu esperei que um dia eu teria coragem para contar a você, mas sempre que eu pensava em falar, lembrava da dor que causaria. A dor que causaria a mim? Clara replicou, o olhar incendiado. Você me manteve no escuro. Eu tinha direito de saber. Eu sou parte disso, parte dessa família que você desmontou e escondeu. A intensidade de seus sentimentos ressoou entre as pessoas ao redor, e toda a atenção do parque parecia levá-las em um clamor silencioso. Todos ali estavam conectados, unidos naquela explosão de verdades. Eu sei que tudo que fiz foi por amor, Clara. Mas te privar dessa verdade foi um erro que eu vou carregar pelo resto da minha vida, Miguel disse, com os olhos cheios de lágrimas. Ninguém imaginava a dor que ele enfrentava ao ter que se revelar assim, tão vulnerável, mas ao mesmo tempo, Clara não conseguia deixar de lado o peso da traição. Você ainda pode encontrá-lo, Clara. Você ainda pode descobrir quem ele é. Não é tarde demais. Ele sempre foi parte de você como Helena. Miguel gesticulou, esperançoso de que aquelas palavras acalmassem o furor que pairava entre eles. O olhar de Clara se suavizou, embora a confusão ainda estivesse lá. E como eu irei encontrá-lo? O que você sabe sobre ele? O nome dele, onde ele mora? Uma onda de determinação emanava dela. Apesar da dor, havia a esperança de um novo caminho a ser trilhado. Ela estava prestes a descobrir quem realmente era, não só como filha, mas também como irmã. Um vínculo oculto que poderia oferecer não apenas respostas, mas uma nova família. Ele se chama Daniel. Ele tem agora 20 anos e foi adotado por uma família amorosa. Mas eu sempre soube que você e ele eram como duas metades de um todo. E sei que, se você estiver disposta, pode encontrá-lo. A decisão é sua, explicou Miguel, seus olhos brilhando com uma fragilidade emocional. Aos poucos, a raiva de Clara começou a se dissipar, dando espaço para um novo tipo de emoção. A curiosidade. Eu quero conhecê-lo, pai. Quero saber do que se trata essa nova parte da minha vida. Quero entender o que significa ter um irmão. Ao mesmo tempo que a determinação crescia, Clara não pôde deixar de sentir uma onda de carinho por Miguel. Aquele homem que parecia tão distante, que a havia deixado no escuro,
agora se mostrava vulnerável, lavando a própria alma diante dela. Ali, viu não só a fragilidade dele, mas também a força de um amor que, apesar de tudo, ainda pulsava. Então vamos, me mostre. Vamos buscar essa verdade juntos, disse Clara, com uma nova luz nos olhos. Sentia que era hora de se reconectar com o passado, de reescrever a narrativa da sua vida e da sua família. Miguel sorriu, um sorriso misto de alívio e esperança. Não só pela chance de conectar a filha com o irmão, mas pela oportunidade de se reconectar com Clara. A dança que haviam começado tornara-se não apenas um ato de resistência, mas um caminho em busca da verdade, da união. Os aplausos começaram de novo, mas agora não eram dos críticos. Eram de apoio, de reconhecimento, do incrível momento de transformação que estava por vir. Clara olhou em volta e, em meio ao olhar admirativo dos vizinhos e conhecidos, viu que a vida havia tomado um novo rumo. E assim, enquanto o sol se punha atrás das árvores, Clara, Miguel e a vida juntos mostraram que a dança nunca seria apenas sobre os passos, mas sobre as histórias que nos unem, as verdades que nos libertam e a coragem para seguir em frente. A jornada deles estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais que vão tocar suas vidas. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo e compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa emocionante conclusão. Não espere nem mais um segundo para ser parte dessa jornada. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. A verdade pode ser poderosa, então ajude a espalhar essa mensagem.